Então vamos lá, pessoal. Nosso primeiro tema a ser estudado em física são os fenômenos elétricos e magnéticos. O ser humano interage desde sempre com os fenômenos elétricos e magnéticos. A prova desse fato são os impulsos elétricos em nossas células, que são as sinapses, né? Que são a comunicação entre os neurônios, os raios, os relâmpagos e auroras polares. O que são auroras polares? São fenômenos físicos que ocorrem nas regiões dos polos do planeta e é caracterizada pela formação de manchas esverdeadas no céu. Isso ocorre em virtude do contato das partículas vindas do Sol com a atmosfera. A história da ciência atribui aos antigos gregos, entre eles Tales de Mileto, que viveu há cerca de 2.500 anos. Por volta do século 6 a.C., eles já eletrizavam pedaços de âmbar, né, que é uma resina sólida fossilizada em árvores, com lã de carneiro. Então, quando atritados, né, esse pedaço de âmbar com a lã do carneiro, eles atraíam pequenos objetos livres, tá? Porque esse tecido e o âmbar, ambos ficavam atritados. A interação entre cargas elétricas, ela pode ser de repulsão, quando são cargas iguais, ou de atração, quando são cargas diferentes. Então, nós temos como exemplo aí os polos das pilhas e os ímãs. O que vem a ser eletrização? Consiste em deixar um corpo com excesso ou com falta de elétrons. Observem na página 87. Nós temos aí 3 tipos de eletrização. A eletrização por atrito, onde os elétrons passam de um corpo para outro. Os 2 corpos ficam carregados com cargas de valor igual, porém de sinais contrários. Continuando na eletrização por atrito, nós temos como exemplo aí, né? Quando nos penteamos, achamos que o nosso cabelo é rebelde, porque não quer assentar. Isso se deve ao fato de os elétrons do cabelo serem transferidos para o pente, deixando os fios de cabelo positivamente eletrizados. Se todos os fios estão carregados com o mesmo tipo de carga, ocorre a repulsão entre eles e o cabelo fica armado, né? Como diz o termo. Outro tipo de eletrização é a eletrização por contato. Os corpos ficam eletrizados com cargas de mesmo sinal. Quando colocamos 2 corpos em contato, um eletrizado e o outro neutro, pode ocorrer a passagem de elétrons de um ponto para o outro, fazendo com que o corpo neutro se eletrize. Eletrização por indução. Nesse processo, o corpo induzido, que é neutro, ele fica eletrizado, com carga oposta à do indutor, que está carregado. A corrente e os dispositivos elétricos. Os corpos podem ganhar ou perder elétrons e ficar eletricamente carregados. Corpos perdem ou ganham elétrons. Isso vai depender muito do tipo de átomo que compõe esse material. Por exemplo, em corpos metálicos, alguns elétrons podem se movimentar com facilidade. São chamados de elétrons livres, tá? Movimentam-se com facilidade. Por esse motivo, os metais como ouro, cobre, ferro e alumínio são bons condutores elétricos. Já os materiais que não permitem a troca de elétrons são chamados isolantes elétricos. Diferença entre fios e cabos elétricos. Fios elétricos são formados por um só fio sólido, maciço. Cabos elétricos são formados por vários fios. Corrente elétrica é o movimento ordenado de elétrons. Os elétrons dos metais movem-se de forma desorganizada em todas as direções. Quando ligamos os fios metálicos a uma pilha, por exemplo, o movimento fica mais organizado. Daí você tem o quê? A corrente elétrica. Apesar de se chamar gerador, ele não gera energia, apenas a transforma. De maneira geral, a função de um gerador elétrico é manter uma tensão elétrica. É essa tensão que provoca o movimento ordenado das cargas elétricas. O valor da tensão elétrica é medida em volts. O que vem a ser a resistência elétrica? Então, resistência elétrica é a medida da dificuldade que o material oferece à passagem da corrente. Assim,
Quanto maior o valor da resistência elétrica, maior a dificuldade que a corrente elétrica encontrará para percorrer o condutor. Até mesmo os metais considerados bons condutores, né, como é o caso do alumínio, do cobre, do ferro, do bronze, eles apresentam alguma dificuldade para a passagem da corrente elétrica. A resistência elétrica de um condutor depende basicamente de 3 características, que são o comprimento, o diâmetro e o material do que é feito. Então, aqui no esquema da página 90, vocês podem observar essa comparação da resistência de fios condutores. Então, continuando, vamos falar dos circuitos elétricos. Os circuitos elétricos estão presentes em muitos objetos do cotidiano, seja nos componentes eletrônicos de celulares e computadores, seja nas instalações elétricas residenciais. Em um circuito elétrico montado de maneira adequada e em bom funcionamento, a corrente elétrica mantida por um gerador passa por seus componentes e os coloca em funcionamento. Um circuito elétrico é um conjunto de componentes pelos quais passa a corrente elétrica. Os circuitos elétricos mais simples são formados por componentes como um gerador, dispositivo que mantém a tensão elétrica entre seus terminais e permite a produção da corrente elétrica. Condutores, fios ou cabos que permitem o deslocamento dos elétrons e a conexão de todos os componentes do circuito. Um resistor, componente que controla a passagem da corrente elétrica e transforma a energia elétrica em outro tipo de energia. E o interruptor, ou também chamado de chave, dispositivo que abre ou fecha o circuito, permitindo ou não a passagem da corrente elétrica. Nos aquecedores, como chuveiros, ferros, fornos, torneira, entre outros, ocorre a conversão de energia elétrica em energia térmica, ou seja, na produção de calor. Quando todos os componentes que formam o circuito elétrico estão conectados, dizemos que o circuito está fechado, permite a passagem da corrente elétrica. Quando um dos componentes não estiver conectado, o circuito está aberto, não há passagem de corrente elétrica. A corrente elétrica gerada por pilhas e baterias é chamada de corrente contínua, porque o fluxo de elétrons se dá em um único sentido. Nos aparelhos que funcionam com corrente contínua, vai aparecer a indicação, né? Seria CC, que significa corrente contínua. A corrente que usamos em nossa casa, quando ligamos um aparelho na tomada ou acendemos uma lâmpada, é uma corrente alternada. Isso acontece porque os elétrons ficam oscilando rapidamente no interior do condutor. Nos aparelhos que funcionam com corrente alternada, aparece a indicação CA, corrente alternada. A intensidade de uma corrente elétrica é a quantidade de elétrons e prótons durante um determinado tempo em uma determinada distância. Circuito elétrico em série ou em paralelo. Os componentes que constituem um circuito, eles podem estar ligados em série ou em paralelo. O circuito elétrico conectado em série é aquele cujos componentes estão organizados sequencialmente. A corrente que passa por todos os componentes é a mesma, existe apenas um caminho para a corrente elétrica. Então, nesse circuito em série, se uma lâmpada ela for retirada ou queimar, a outra apagará, pois a passagem da corrente elétrica é interrompida. O exemplo disso são as lâmpadas de árvore de Natal, de pisca-pisca, né? Quando alguma lâmpadazinha ela queima, consequentemente, várias outras lâmpadas deixarão também de acender, porque elas estão num circuito em série. Já num circuito conectado em paralelo, 2 ou mais componentes estão ligados entre 2 pontos em comum. Nesse caso, a corrente que passa por um dos seus componentes pode não ser a mesma que passa pelos outros. Então, o que acontece aí no paralelo, né? Se uma lâmpada queimar ou for retirada, a outra, né, ou as outras permanecerão acesas. O exemplo é nas nossas casas, quando a energia, às vezes, é interrompida, somente algumas determinadas ruas ficam sem energia.
No outro exemplo também, nós temos as lâmpadas das ruas. Às vezes nós vemos que uma lâmpada ou duas estão queimadas, mas as outras permanecem acesas, porque elas estão num circuito em paralelo.